Tenho a vaga impressão de que você não se dava muito bem com seu pai. É, era verdade. Por quê? Porque ele não tinha orgulho de mim. Ele nunca disse, eu te amo. Ele nunca disse, eu tenho orgulho de você. Nunca. Então, isso não é legal. Portanto, eu digo que André Rieu, o homem que milhões chamam de Rei das Valsas, passou décadas encantando plateias em todo o mundo. De estádios lotados a shows intimistas ao ar livre em seu amado bairro. A música do Rio cruzou fronteiras, idiomas e gerações. Sua presença, alegre e exuberante, parecia imparável até agora. Nos últimos meses, os fãs começaram a notar sinais preocupantes. Primeiro, vieram os shows cancelados, explicações vagas sobre problemas de saúde e, em seguida, os rumores que circulavam. André estava bem? Era algo sério? Ele voltaria a se apresentar como antes? O que o público não sabia era que, por trás dos holofotes e da ovação de pé, André Rieu enfrentava um dos capítulos mais sombrios e emocionais de sua vida. E no centro de tudo estava seu filho, Pierre. O garoto que antes se mantinha orgulhosamente nos bastidores, agora avançava com uma revelação que deixaria André e o mundo em choque. Ele não é apenas uma lenda, diria Pierre mais tarde. Ele é meu pai, e eu não podia mais ficar em silêncio. Mas para realmente entender como tudo chegou a esse ponto de ruptura, é preciso voltar no tempo. Voltar a uma vida construída sob ambição, disciplina e uma perigosa recusa em desacelerar. Uma vida dedicada à música e a ultrapassar limites. André Rieu não apenas amava a música, ele a vivia. Desde que pegou um violino pela primeira vez, ainda menino, até liderar uma das maiores orquestras privadas do mundo, a vida de Rieu foi um turbilhão de ensaios, turnês e intermináveis aplausos de pé. Mas esse sucesso teve um preço que a maioria das pessoas nunca viu. Décadas de turnês constantes, viajando por continentes em um ritmo implacável, começaram a desgastar até mesmo o espírito notoriamente enérgico de André. Em Language Not Registered for Generation, um incidente terrível quase pôs fim à sua carreira. Uma infecção no nervo vestibular causou-lhe tonturas severas, impossibilitando-o de se apresentar. Os fãs ficaram arrasados. Pela primeira vez, o homem que fez o mundo dançar mal conseguia ficar de pé. Eu girava na cama, confessou. Não conseguia andar. Não conseguia nem levantar meu violino. Apesar de se recuperar, André não aprendeu a diminuir o ritmo. Pelo contrário, a experiência o tornou ainda mais determinado. Ele mergulhou de volta em agendas exaustivas, levando sua orquestra ao redor do mundo. Ásia, Austrália, América do Sul, América do Norte. Cada turnê maior e mais exigente que a anterior. Sua mentalidade era de pura adrenalina, sem pausas. Só descanso quando morrer. Brincou certa vez, mas nem ele mesmo percebia o quão perto estava de levar seu corpo ao limite. E enquanto André vivia a vida a toda velocidade, alguém observava silenciosamente à margem. Alguém que sabia melhor do que ninguém o que esse ritmo estava fazendo com ele. Seu filho Pierre, o filho nas sombras. Se André era o rosto do império, Pierre Rieu era sua espinha dorsal oculta. Como filho, empresário e confidente de André, Pierre havia percorrido todos os caminhos, participado de todas as negociações e resolvido todas as crises por décadas. Para o público, Pierre era simplesmente o filho. Mas, em privado, carregava o peso de um império e o crescente temor de que seu pai estivesse caminhando a passos largos para o desastre. O vínculo entre eles era inegável. Brincavam, discutiam e construíram uma das carreiras musicais mais bem-sucedidas de todos os tempos. Contudo, mesmo os laços familiares mais fortes podem se desgastar sob pressão. Pierre se viu dividido entre dois papéis. O belo filho que ajudou o pai a perseguir todos os seus sonhos, e o filho preocupado que viu o preço que isso cobrava. Existe essa imagem do meu pai como eterno. Pierre disse certa vez, mas eu vejo o homem, vejo o preço que ele está pagando. Por anos, Pierre permaneceu em silêncio, acreditando que poderia proteger o pai, mantendo a máquina funcionando. Mas as rachaduras começavam a aparecer. E o ponto de ruptura não estava longe.
E esse ponto de ruptura não viria com um sussurro, mas com um colapso sob o céu de altitude do México, onde o corpo de André finalmente gritou basta. Quando o corpo diz basta, a turnê no México deveria ter sido um triunfo. André Hill e sua orquestra foram recebidos como realeza. O público estava em êxtase. Mas, nos bastidores, algo estava errado. A combinação brutal de altitude elevada, fuso horário, apresentações ininterruptas e a obstinada vontade de continuar acabou por afetar André de forma devastadora. Após uma apresentação triunfante, ele desmaiou nos bastidores. Tonto, tremendo, mal conseguindo ficar em pé. O clima mudou instantaneamente. Membros da equipe correram para ajudar. Equipes médicas foram chamadas. O pânico tomou conta do ar. Pela primeira vez, até mesmo os membros mais experientes da equipe perceberam que não se tratava apenas de exaustão. Era algo muito mais perigoso. Pierre se apresentou e tomou a dolorosa decisão. Eles precisavam cancelar o restante da turnê, e ele não iria mais amenizar a situação. Diante da imprensa e dos fãs, com o coração pesado, Pierre disse que era simplesmente demais. Seu corpo não aguentava. Ignoramos os sinais de alerta por tempo demais. Nos bastidores, André teria desabado, dominado não apenas pela dor física, mas também pela culpa. Pela primeira vez na vida, o rei da valsa fora forçado a admitir a derrota. E nos dias de silêncio que se seguiram, uma pergunta ainda mais difícil surgiu. Uma que assombraria pai e filho. Teriam eles cometido um erro terrível ao insistirem demais por tempo demais? Sussurros de arrependimento. Teria tudo sido um erro. Na quietude, após o cancelamento da turnê, o arrependimento começou a surgir. André, outrora o eterno otimista, confidenciou a amigos próximos e familiares que estava começando a duvidar de si mesmo. Será que perseguir os sonhos tinha um preço muito alto? Será que os voos de longa distância, os ensaios intermináveis, os horários impossíveis realmente valiam o risco de tudo? As conversas particulares com sua esposa, Marge Gerry, tornaram-se mais sérias. Ela sempre fora o porto seguro de André, mas nem mesmo ela conseguia esconder o medo agora. Segundo relatos, ela o aconselhou a considerar turnês menores, menos shows, menos pressão. Ele é um homem brilhante, disse ela certa vez. Mas até as estrelas mais brilhantes podem se apagar se nunca descansarem. Pierre também lutava contra a própria culpa. Ele ajudara a construir esse império, vibrara com cada nova turnê, aprovara cada cronograma maluco. Agora, vendo o pai sofrer, não conseguia deixar de se perguntar se havia falhado em protegê-lo. As sementes do ressentimento também começavam a germinar. Pai e filho, antes perfeitamente alinhados, agora enfrentavam duras verdades e escolhas ainda mais difíceis. Será que André conseguiria admitir que não era invencível? Será que Pierre encontraria a coragem para se manifestar com mais veemência? E então, justamente quando tudo parecia mais frágil, Pierre fez algo que ninguém esperava. Ele entrou em cena e revelou uma transformação que deixaria até mesmo seu lendário pai em lágrimas. A transformação inesperada do filho. Por anos, Pierre Hill foi a força constante por trás das turnês mundiais de seu pai, gerenciando silenciosamente o caos para que André pudesse simplesmente se concentrar na música. Mas, depois do México, algo dentro de Pierre mudou. E pela primeira vez, ele se manifestou publicamente, não apenas como empresário, mas como um filho preocupado. Em uma rara declaração emocionada, Pierre quebrou o tom polido que costumava usar com a mídia. Ele não falou apenas sobre os shows cancelados, mas sobre o panorama geral, a saúde de André, os riscos que estavam correndo e a necessidade de mudança. Ele não é apenas meu pai, disse Pierre com a voz embargada. Ele é um homem frágil agora. Foi um momento impressionante. Os fãs, que sempre viram André como invencível, ficaram chocados. Por décadas, Pierre apoiou todas as decisões. Ultrapassou todos os limites para manter o show na estrada. Agora, ele pedia cautela, até mesmo desafiando gentilmente o próprio sistema que haviam construído juntos. Não era traição, era amor.
Um amor intenso, que às vezes significa dizer a alguém a dura verdade que ela não quer ouvir. E quando André ouviu as palavras do filho, algo dentro dele se quebrou, levando a um momento de vulnerabilidade que o mundo jamais esperava presenciar. Do Rei das Valsas, as lágrimas de um pai quebrando o espírito da lenda. André Rieu, o homem conhecido por sorrir em meio a tempestades e desastres técnicos, por reunir multidões com um aceno de seu arco, não conseguiu mais conter suas emoções. Nos bastidores, longe das câmeras e dos holofotes, André teria desabado em lágrimas após ouvir o depoimento emocionante de Pierre. Testemunhas descreveram a cena como de partir o coração. A lenda, o Titã, desmoronando sob o peso do cansaço, do arrependimento e de um amor profundamente dolorido. Um membro da equipe relembrou: "Nunca o tínhamos visto chorar assim. Ele sempre dava um jeito de fazer as coisas parecerem bem. Mas desta vez, não estava tudo bem. Para André, não se tratava apenas do fracasso de uma turnê. Era a constatação de que ele havia passado anos construindo algo extraordinário, mas a um custo pessoal altíssimo. E agora, até mesmo seu amado filho implorava para que ele diminuísse o ritmo. É difícil abrir mão do controle quando toda a sua identidade está atrelada à perseverança e ao desempenho. Mas, pela primeira vez em muito tempo, André não estava pensando em estádios lotados ou aplausos estrondosos. Ele estava pensando na família, na saúde, na vida que ainda tinha pela frente. E enquanto as lágrimas secavam, André começou a encarar uma verdade ainda mais dura. Perseguir sonhos tem um preço. E, às vezes, é mais alto do que qualquer um admite. O custo de perseguir sonhos, saúde versus legado. Superar a dor fazia parte da filosofia de vida de André há anos. Ele ostentava o cansaço como uma medalha de honra. Mas agora, os custos eram inegáveis. Fisicamente, os sinais de alerta estavam por toda parte. Tonturas, mãos trêmulas, momentos de quase colapso que não podiam mais ser ignorados. Mesmo fora dos palcos, ele lutava contra noites de depressão em que a música não conseguia abafar a crescente solidão da recuperação. André não era responsável apenas por si mesmo. Ele tinha uma orquestra enorme, uma equipe e milhares de fãs que dependiam dele. Financeiramente e emocionalmente, o fardo era imenso. Ele sempre dizia que tocava não para si mesmo, mas para todos nós. Um violinista veterano comentou: "Mas preferimos vê-lo saudável a vê-lo como um herói." O apelo silencioso de Pierre tornou-se cada vez mais forte. Era a hora de desacelerar. Antes que desacelerar deixasse de ser uma opção. Não se tratava de desistir. Tratava-se de sobreviver. De viver para ver futuros shows, futuros verões, o riso dos futuros netos. E a tragédia era que esta não era a primeira vez que a história tentava alertar André, porque ecos assombrosos do passado agora se repetiam com uma familiaridade arrepiante. Os ecos de Language Not Registered for Generation. Se o México foi um alerta, então Language Not Registered for Generation foi o aviso ignorado que deveria ter mudado tudo. Naquela época, André fora obrigado a cancelar shows, não por doença pessoal, mas por luto. 2 colegas próximos, membros de sua família musical, haviam falecido inesperadamente. Suas mortes o abalaram profundamente. Mesmo em meio à profunda tristeza, André mal descansava. Seguiu em frente com seu otimismo característico, recusando-se a admitir a intensidade de sua dor. "A música cura", disse ele na época. Mas às vezes, a música também pode esconder as feridas. Os mesmos padrões se repetiram durante sua infecção no nervo vestibular anos antes. Sintomas leves foram ignorados. Então, de repente, o corpo se rebelou violentamente, inequivocamente. Agora no México, os velhos fantasmas haviam retornado. A lição que ele não aprendera naquela época estava agora diante de seus olhos. Superar a dor, a exaustão e os sinais de alerta não o tornavam um herói. Tornava-o humano, vulnerável, frágil. E não era apenas André que estava sofrendo. Toda a sua equipe, as pessoas que construíram esse sonho com ele, também estavam desmoronando. Mas ninguém ousou falar até agora. Por trás de cada show mágico de André Rieu,
O sofrimento silencioso da equipe era composto por Language Not Registered for Generation pessoas, músicos, engenheiros de som, especialistas em iluminação e técnicos de palco que viajavam o mundo com ele. E por trás de seus sorrisos havia um segredo compartilhado. Eles também estavam exaustos. A turnê pelo México levou todos ao limite. A altitude elevada deixava muitos tontos e ofegantes. Sangramentos nasais se tornaram comuns. Alguns membros da equipe desmaiaram de exaustão. Mesmo assim, noite após noite, eles perseveravam. Porque era isso que você fazia quando fazia parte do sonho de André. Sobrevivíamos noite após noite, admitiu um técnico de palco exausto. Mas não era sustentável. A culpa pesava muito sobre André. Não se tratava mais apenas dele. Seu sonho havia se tornado uma máquina. E essa máquina estava destruindo as próprias pessoas que ele amava. Pior ainda, muitos membros da equipe eram leais demais para se manifestarem. Eles não queriam decepcionar o homem que lhes dera carreiras, amizades, memórias. Continuaram sorrindo. Continuaram se apresentando até que seus corpos também cederam. Para André, perceber essa verdade foi mais um golpe devastador. Seu amor pela música nunca fora egoísta. Mas agora, ele via que o amor sozinho não era suficiente para proteger as pessoas ao seu redor dos perigos de se esforçar demais por muito tempo. E assim, diante da realidade do que havia sido perdido e do que ainda podia ser salvo, André e Pierre tomaram uma decisão dolorosa, porém necessária. Um novo futuro se aproximava. A nova realidade, nada mais de grandes turnês, depois de tudo, o colapso no México, os problemas de saúde, o apelo emocionado de Pierre, não havia mais como escapar. Os dias de turnês pelo mundo, voos longos e apresentações brutais consecutivas tiveram que acabar. Foi uma constatação dolorosa para André Rieu, um homem que construiu um império com sua capacidade de levar sua música aos confins da terra. Em uma coletiva de imprensa repleta de tensão e uma honestidade agridoce, Pierre confirmou o que muitos fãs temiam. O México poderia ter sido a última turnê internacional de seu pai. Vamos nos concentrar em shows mais perto de casa, anunciou Pierre suavemente, ao lado do pai. Music continuará, mas turnês de longa distância não são mais viáveis. Não eram apenas palavras. Era uma mudança emocional. Para André, que sempre dissera que queria levar alegria a todos os países que o acolhessem, esta era a primeira vez que admitia abertamente as limitações do próprio corpo. Seu sonho não estava morrendo, mas se transformando. Em vez de grandes turnês mundiais, haveria mais shows concentrados na Europa, mais tempo na amada cidade natal de Maastricht, onde a carreira de André realmente floresceu. Ainda haveria música, ainda haveria magia, mas de uma forma que priorizasse a saúde, a família e o equilíbrio mental. Em particular, André confidenciou a amigos. Ainda consigo sentir a música, ainda consigo tocar, mas preciso ouvir meu filho, meu corpo, a própria vida. As reações dos fãs foram uma mistura complexa de tristeza e compreensão. É claro que eles desejavam vê-lo se apresentar ao vivo, mas, no fundo, sabiam que era melhor ter menos shows do que correr o risco de perdê-lo completamente. E enquanto André se adaptava a esse ritmo mais lento, encontrou maneiras inesperadas de se curar, recorrendo a algo surpreendentemente simples, porém profundamente humano, para preencher as longas horas de silêncio. Cozinhar, família e novos começos. Pode parecer impossível imaginar o rei das valsas trocando sua batuta por um rolo de massa, mas foi exatamente isso que André Juray fez durante sua recuperação. E não foi pouca coisa. Naqueles primeiros dias de repouso forçado, quando a música teve que ficar em segundo plano em relação à saúde, André se sentia inquieto. O palco tinha sido a sua vida por tanto tempo. De repente, ser instruído a diminuir o ritmo deixou um vazio enorme que ele não sabia como preencher. No início, foi simples. Assar pão, depois doces, depois bolos elaborados. Não se tratava de dominar receitas ou impressionar alguém. Tratava-se de criar algo, de se sentir conectado à vida novamente depois de se sentir tão assustadoramente frágil. Eu não podia fazer turnês, admitiu André em uma rara entrevista.
Mas eu precisava de massa. Eu podia criar aconchego em casa quando não conseguia criá-lo em um palco. A família tornou-se seu novo centro. Sua esposa, Margerie, sempre seu maior porto seguro, incentivou essas pequenas vitórias. Seus netos se tornaram uma fonte diária de risos e propósito. Lentamente, o homem que passou décadas viajando de cidade em cidade encontrou paz na quietude. Havia longas caminhadas pelos jardins, tardes tranquilas dedicadas à leitura, algo para o qual André raramente tinha tempo antes. Claro, sonhos. Sonhos de um futuro não apenas repleto de música, mas de felicidade genuína e duradoura. Uma das frases mais cativantes de André dessa época captura perfeitamente seu espírito. Quero viver até os Language Not Registered for Generation. Há tanta vida para viver. E não é só no palco. Seu espírito indomável não havia desaparecido. Simplesmente encontraram um novo ritmo, uma nova maneira de continuar pulsando sem se quebrar. E, no entanto, mesmo com André encontrando esse novo equilíbrio, o mundo ainda se perguntava: seria este o fim dos shows, da magia, do homem que amaram por tanto tempo? Ou seria apenas um novo começo, escrito em um ritmo mais lento e significativo? Uma despedida ou apenas um novo ritmo? Os rumores começaram rapidamente. André Rieu estava se aposentando. A carreira de André Rieu havia chegado ao fim. André Rieu jamais voltaria a pisar em um palco. Mas nada disso era verdade. Sim, as grandes turnês mundiais estavam chegando ao fim. Sim, o ritmo mudaria para sempre. Mas, em seu coração, André fez uma promessa a si mesmo, à sua família e aos seus fãs. Nunca vou parar de tocar, ele disse. A música é quem eu sou. Mas escolherei minha saúde, minha família e meu amor pela vida em primeiro lugar. Isso não foi uma despedida, foi uma evolução. Em vez de turnês exaustivas, de meses de duração, por diversos continentes, André se concentraria em concertos importantes, especialmente os famosos concertos de verão em Maastricht, que se tornaram apresentações lendárias, onde fãs do mundo todo se reuniam em um só lugar, como em uma peregrinação musical. O palco ainda brilharia. A orquestra ainda soaria com maestria, mas agora seria nos termos de André. Mais saudável, mais feliz e repleto de ainda mais gratidão por cada nota que tocasse. A transformação corajosa de Pierre, o filho que ousou dizer ao pai, para ir mais devagar, acabou salvando não apenas um homem, mas um legado. André entendeu isso agora mais claramente do que nunca. As reações dos fãs refletiram essa esperança agridoce. Houve tristeza, sim, mas também um apoio imenso. Cartas, vídeos e publicações nas redes sociais inundaram as redes sociais, agradecendo a André não apenas por sua música, mas por escolher a vida, a família e o amor. A mensagem de um fã resumiu tudo perfeitamente. Não te amamos pela quantidade de concertos que fazes. Amamos-te pela profundidade com que nos fazes sentir. Cuida-te, maestro. Estaremos sempre aqui. A mensagem final de André em entrevistas ressoou com a mesma terna honestidade. A música continuará. Mas o amor também deve continuar. A família também. A saúde também deve continuar. O rei da valsa não abdicou do trono. Simplesmente diminuiu o ritmo para poder dançar pela vida um pouco mais, com graça, com o coração e com o seu amado filho ao seu lado. E assim, com um ritmo mais lento, mas com o coração cheio de sonhos, André Rieu vira a página. Não é uma despedida, apenas um tipo diferente de música.